Oi, eu sou a Nina e esse é um vídeo diferente, meio que um resumo aí dos últimos tempos. Bom, esse vídeo eu já tinha a ideia de fazer alguma coisa assim, mas não tinha muita estruturação. E acabei me inspirando um pouco pelos vídeos que a Carol e a Maki estão fazendo, do EA Produções. Elas chamam de resumo do mês e, obviamente, elas trabalham com isso, então os delas são muito mais elaborados e tem coisas muito mais interessantes, mas o resumo é como se fosse um vlog, mas ele não vai ser sequencial, né? Geralmente quando eu gravo vlog, eu gravo 1, 2, 3 dias ou uma semana, um intervalo específico, e nesse intervalo eu acabo me forçando a vir aqui falar sobre alguma coisa para não deixar totalmente vazio. E muitas vezes isso acaba atrapalhando. Então tem vezes que eu começo um vlog super empolgada, mas aí no outro dia eu não tô afim de aparecer, ou tem vezes que chega alguma coisa, ou tem alguma coisa legal que eu queria falar, e aí eu fico com preguiça de gravar todo um vlog por conta disso. Então a ideia aqui é que ao longo do tempo, e eu não sei se vai ser um mês, 2 semanas, quanto tempo isso vai durar, eu apareça em intervalos aqui aleatórios, quando tiver alguma coisa para falar, e vá gravando esses pequenos takes, e no fim das contas isso vai gerar um vídeo. Tá um monte de cachorro latindo na vizinhança, porque tive um tempo rapidinho, estou nessa, né, de ser mais prática. Mas chegaram livros novos aqui. No último vídeo eu comentei, né? Já tinha alguns livros lá que teve o App Day, então chegaram algumas coisas e hoje estou gravando esse pedacinho, hoje é dia 27, eu acho, de abril. Gravando esse pedacinho para mostrar para vocês, porque talvez sejam próximas leituras aí, né? Estavam com bastante promoção boa, eu tento focar sempre na lista de coisas, na minha lista, né, dos livros que eu já queria. Só tem um aqui que não estava na minha lista, que eu já mostro também. Então, um deles é o Circe, esse aqui é muito indicado pela minha amiga Gabi. Gabi, se você estiver assistindo esse vídeo, eu comprei, então devo encaixar entre as próximas leituras, né? Eu gosto muito de mitologia e a Gabi já elogiou e indicou várias vezes. Quando eu coloquei aquela caixinha para escolher que livro eu deveria dar no meu aniversário, ela também indicou esse aqui, então deve ser uma das próximas leituras. Outros dois que estavam na minha lista, eu comprei As Inseparáveis, da Simone de Beauvoir. Eu gosto bastante da sinopse desse livro, é um livro bem curtinho, então estava naquela seção que eu já comentei com vocês que eu tenho, que eu já separo livros curtos, porque eu sempre gosto de ter, me ajuda em vários momentos, tanto viagem, coisas do tipo, né, semanas em que eu preciso de alguma coisa mais rápida para ler. E gosto muito de todas as coisas da Simone de Beauvoir que eu já li algumas coisas, então tô bem curiosa, com boas expectativas sobre esse aqui. Me contem se vocês já leram. E o último que estava na minha lista, antes de eu ir pro que não estava, é algum quadrinho, que é esse Astrologia, da Liv Strömquist. Eu já li o outro livro dela, que agora eu não vou me lembrar o nome, não é o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que é o mais famoso, esse eu não li ainda, mas eu gosto da forma com que ela escreve e eu gosto do tema astrologia, apesar de não levar exatamente a sério, é um tema que me interessa, assim. Tenho curiosidade sobre, eu acho que a gente sempre tira as coisas de algum lugar, é muito assim que funciona a mitologia, então fiquei curiosa por esse aqui. Ele é super lançamento, né, tava na pré-venda por 99 e eu peguei por 75 nessa promoção. E o que não estava na minha lista, mas que me deu ciricutico, foi para ler Clarice. Eu tenho até um da Clarice aqui sem ler, eu acho que chamou Lustre, mas é um pouco maior. Então me deu ciricutico e eu fui lá, dei uma olhada nas sinopses e laços, dentre os que eu ainda não li, Laços de Família foi o que me interessou para esse momento. Também super curto, deve ser uma das próximas leituras. Da Clarice eu já li algumas coisas, né? Eu sou simplesmente apaixonada por A Paixão Segundo GH. Então vamos ver se esse aqui vai chegar perto ali. E uma coisa que totalmente aleatória, né? Não é livro, mas eu comprei também e queria mostrar pra vocês, é o jogo Perfil. Gente, eu era viciada nesse jogo quando eu era criança. Eu tinha perfil 1, perfil 2, aí uma amiga minha tinha o perfil 3. Eu gosto muito. E recentemente, na verdade no Natal, eu acho, eu ganhei o perfil Express sobre filmes e séries, que é um joguinho pequeno desses de carta que você consegue, né? Ele é inspirado, é da linha do perfil.
funciona da mesma forma, perguntas, né, você tem dicas e você precisa adivinhar o que é, né, com base nas dicas. E a gente já zerou, então todas aquelas cartas já foram jogadas. Esse jogo tava na minha lista há muito tempo e ele também ficou numa promoção bem boa, acho que paguei R$ 83, algo assim. Então aquele era específico sobre o Express, né, era específico sobre filmes e séries, e esse aqui é o normal, então tem todos os temas, pessoa, lugar, coisa, ano e digital. Modéstia à parte, eu sou muito boa, porque eu sou uma pessoa que tem uma boa memória, e eu acumulo alguns conhecimentos mais inúteis, ou que são úteis nessas situações, então vamos ver, tô bem louca pra estrear. A gente vai jantar com uns amigos hoje, espero já conseguir jogar. E acho que era isso que eu tinha pra falar hoje, então volto aqui em breve quando eu tiver mais alguma coisa pra conversar com vocês. Oi, gente! Eu aqui de novo. Se eu não tô enganada, eu tô até com a mesma camiseta, porém, quase um mês separa esse vídeo que eu estou gravando do primeiro, e fica aí um sinal de que realmente aquele vídeo teria sido totalmente perdido se eu não tivesse trazido esse contexto de gravar quando desce e ir juntando as coisas. Confesso que eu gostaria, né, de ter feito isso com mais frequência, mas também muita coisa aconteceu e eu não vou ficar aqui sendo repetitiva e justificando que estou fazendo o que posso. Mas já temos algumas atualizações. Então esse vídeo que era para ser uma união de vários vídeos vai ficar só com esses dois, mas eu vou continuar com essa ideia que eu acho que vai acabar fazendo sentido. Vou atualizar vocês sobre as leituras e tem bastante coisa que eu quero dar andamento nas próximas semanas, porque junho vai ser um mês bem caótico. Especialmente começo de junho eu viajo 2 semanas seguidas, não fico as 2 semanas, né, mas fico uma semana inteira fora, daí volto pro final de semana, viajo de novo, então já sei que vai ser um pouco mais difícil e quero tentar deixar o máximo possível de coisas encaminhadas até lá. Então vou tentar gravar essas próximas semanas pra vocês, mas daí sai no próximo vídeo. Vamos lá, sobre as coisas que eu finalizei 2 livros desde a última vez que a gente conversou. O primeiro deles foi Astrologia, que tinha acabado de chegar, né, que na verdade é um quadrinho da Liv Stromquist. E o que tem a dizer sobre ele? Ele é lindo, né? A Liv, eu gosto bastante do traço dela. Ele tem o clássico, a clássica sátira, assim, ela é muito irônica, então ela vai trazer características, geralmente negativas, dos signos. E ela vai usar situações célebres ou bizarras acontecidas com pessoas de alguma forma famosas para justificar, comprovar, digamos assim, o ponto de vista dela. Então, ele é um livro bem legal, bem rapidinho de ler, bem mais rápido do que outro livro dela que eu li. Eu acho que ele tem mais imagens, menos texto, além de ser muito menos denso, mas tem as características que ela imprime em tudo que ela escreve, um pouco de filosofia, um pouco de ironia. E eu achei ele uma boa para dar de presente para quem gosta, né? Obviamente, se a pessoa não levar muito a sério, porque senão ela pode ficar ofendida. Mas foi uma leitura que eu gostei de fazer. E depois eu finalizei o Colibri, que no último vídeo eu tinha comentado que eu ainda não sabia muito o que eu tava achando e simplesmente amei. Valeu o hype pra mim, gostei muito. Já tô louca pelo outro livro do autor que eu encontrei, né? Ainda não comprei. E aqui, basicamente, né, em resumo, a gente vai ter a história da vida desse homem, que aqui, né, intitulado Colibri, era um apelido que ele teve. E a gente vai e volta no tempo, então a gente vai acompanhar algumas épocas da vida dele, desde coisas acontecidas na infância até a velhice, não necessariamente numa ordem cronológica. E ele passa por muita coisa, a gente tem cartas, tem troca de WhatsApp, enfim, tem várias formas dele se comunicar com as pessoas aqui. E a vida dele é marcada por alguns acontecimentos, e ele tem essa coisa que ao mesmo tempo é muito Paul Auster, mas o dele vai quase no sentido anti-Paul Auster, que essa vida é marcada e impactada por coisas muito específicas que são muito coincidências, acaso e etc, que é totalmente Paul Auster. Mas aqui nesse livro a gente vai para o sentido contrário, é muito fatalista, e especialmente para o fim ele se encaminha para um
sentido de destino e de que essas coisas aconteceram dessa forma porque elas tinham que acontecer dessa forma para chegar num determinado lugar. De toda maneira, eu adoro esse tipo de coisa. Eu tenho uma tendência um pouco mais Paul Auster, de achar que são pequenas coisas que mudam e que a nossa vida poderia ser totalmente diferente. Mas isso não faz o livro perder o brilho para mim. Ele me surpreendeu muito no final. É um final que eu não esperava que iria por esse caminho, mas eu não achei ruim, eu gostei, assim. E tem apenas duas coisas nesse livro, assim, 2 pontinhos que me incomodaram um pouco. Um é umas cartas que ele troca com o irmão, meio sobre um inventário da família, assim, que é um pouquinho chato, mas são capítulos curtos. Todos os capítulos aqui, no geral, são capítulos curtos, então não é algo que você fica, assim, 50 páginas lendo sobre um inventário e sobre peças, maquetes, coisas do tipo. Mas tem essas partes um pouquinho mais chatas. E existe uma coisa que é muito particular minha, que eu tenho muito ranço, né? Quem já acompanha aqui sabe, de mulheres. Nossa, aquelas mulheres por quem todo mundo se apaixona, e esses amores fatais e etc. E especialmente no começo isso estava me incomodando um pouco aqui. A gente tem uma figura que é esse grande amor da vida dele, etc. E as cartas que eles trocam estavam me incomodando no início. É uma coisa que me incomoda e que me incomoda inclusive em obras super aclamadas por outras pessoas. Então aqui eu achei que isso seria um ponto pra mim, mas é mais concentrado no início, depois isso se dissolve e não passou mais a me incomodar, até pela forma como a história conduz, né, os acontecimentos, mas foi um ponto pra mim, especialmente no começo, que me chamou um pouquinho a atenção. Dito isso, já falei que eu amei, ajudou muito a retomar o meu ritmo de leitura. Eu terminava de trabalhar e eu pensava, né, ai, que bom, vou poder pegar um livro para ler, e acho que isso faz toda a diferença, especialmente quando a gente tá, né, passa por um momento em que a gente tá lendo menos, que foi o meu caso. Então, super recomendação, para mim valeu bastante o hype esse aqui. Foram só esses que eu finalizei, mas tem coisas em andamento com bons andamentos, então vou mostrar isso pra vocês também. Eu tô praticamente acabando, talvez até acabe hoje, o Morte em Pleno Verão, do Mishima. Eu acho que só falta um conto. Não, faltam 2. Então, faltam 2 contos, mas tô bem no finalzinho, são contos bem curtos, ó. Devo acabar logo. E tô gostando. Eu sou uma pessoa que tem mais dificuldade de amar conto. Eu demoro um pouco pra me apegar, então tem menos contos ou menos livros de contos que estão, assim, anotados pra minha vida. Mas tem uns 3 contos aqui que eu gostei muito até o momento. Venho contar quando eu finalizar. Eu também consegui avançar bastante no jogo dos contos de vidro. Eu fico até decepcionada quando eu venho aqui falar que eu avancei bastante. E eu olho e não passaram tantas páginas assim, porque eu li muito dele. Eu tô realmente me dedicando mais a ler ele. Eu tô na página 285. Vou começar esse capítulo aqui, que é os preparativos. E agora eu acho que vai engrenar um pouco mais. Cheguei à conclusão de que esse meio ali não estava me chamando tanta atenção. O livro basicamente narra a história da vida desse protagonista e teve um meio ali da vida que estava um pouco mais desgastante para mim, assim, não estava me chamando tanta atenção. E agora ele voltou para uma parte que eu acho que eu tô gostando um pouco mais, então espero seguir. Eu confesso que eu achei que eu terminaria esse livro em maio, tentei fazer ali um planejamento. Eu queria terminar antes dessas viagens, porque ele é um livro maior, é um livro que tem menos acontecimento, então eu acho mais fácil perder o ritmo nele, ficando 2 semanas sem ler, que é o que vai acontecer. Eu não vou conseguir levar isso, e se eu conseguir levar, eu não vou conseguir ler de toda forma, com o nível de densidade que esse livro tem. Mas já parei com essa ilusão, falta muita coisa ainda, então vou continuar lendo e conto pra vocês, faremos o possível. Mas até o momento, qual é o status da minha opinião sobre esse livro? Eu tava gostando muito no início, mas eu também tava numa fase que eu tava conseguindo me concentrar mais. Depois eu passei por uma fase em que o meu foco tava pior, e além disso, eu acho que o meio ali do livro tava um pouco mais chato pra mim, e agora ele tá começando a retomar um pouco o ritmo, assim como eu. Então vamos ver se
se eu volto a gostar tanto quanto eu tava gostando no início. Calma que tem mais. Fora isso, eu estou lendo Circe, que a Gabi, minha amiga Gabi, tinha indicado, que vai, como o título sugere, falar da bruxa Circe, feiticeira, da mitologia grega. Até o momento eu já tô bem avançada, página 230, ele não é um livro muito grande, então devo ter lido uns 2/3 já. Eu estou muito incomodada com a narrativa, assim, é a própria Circe que narra, e a gente tem ela narrando do momento em que ela já passou por todas as coisas que ela tá contando. Então ela narra a infância, depois ela vai passar por várias coisas difíceis. Eu gosto do posicionamento que a gente tem, né, de um olhar, da história sendo contada pelo olhar dela, quando na verdade a gente sabe que na mitologia nós temos as mulheres colocadas por outras perspectivas, isso torna as mulheres vilãs ou tira um pouco da humanidade delas. Então eu gosto dessa ideia, mas a forma como ela narra pra mim parece uma criança, assim. Então tudo que vai construindo e tudo que vai acontecendo com ela, eu acho que a forma de narrar não expressa pra mim. Mas eu tô lendo muito rápido porque eu amo mitologia, então foi muito gostoso voltar a ter contato com essas histórias. Eu já passei pela parte do Odisseu, né, a parte em que ela e o Odisseu se encontram, e aí eu tô com muito ciricutico pra ler Ilíada agora, então serviu pra isso, pra me dar mais vontade de ler Ilíada. Eu acho que é uma boa pra quem não tem contato nenhum com mitologia ou enfim, quer saber um pouquinho mais, de uma forma mais simples. E eu, como eu falei, eu gosto da perspectiva que ele traz, mas a narrativa em si tá me incomodando. Devo terminar esse aqui rápido também, ele me prende bastante. E o último que eu tô lendo é um de não ficção, e aí eu venho dizer que eu acho que eu tô num péssimo momento pra não ficção, porque eu já tinha começado, né, o da Rebecca Solnit lá, que eu parei e acabei não lendo mais. E eu peguei esse aqui sobre desistir, que eu tava super curiosa pra ler, e ele é bem legal, só que eu só li o primeiro capítulo ali, na verdade, acho que é a introdução, nem é o capítulo, o prólogo, e não segui mais nele. Tenho preferido ficção, então vamos ver se esse aqui eu vou pegar pra ler agora, ou se eu vou deixar ali parado, como eu só li a introdução, pra ler em um outro momento. É isso que tá em andamento, bastante coisa, mas como eu mostrei, tem alguns que eu tô acabando. Com certeza essa semana eu finalizo Morta em Pleno Verão e Circe, e aí venho contar pra vocês no próximo vídeo o que eu achei dessas leituras e também quais vão ser as próximas. Já tenho algumas aí na fila, mas vamos ver o que eu vou encaixar. Obrigada por terem acompanhado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.